Para muitas pessoas por aí, nunca mais sentir uma dor de dente ou aquela dorzinha de cabeça chata depois de um dia estressante seria um sonho realizado. Mas ao contrário do que muita gente imagina, conviver com a dor pode ser muito melhor do que viver sem ela. Você já imaginou como seria a vida se não pudesse sentir dor? Para Ashley Blocker, uma garota norte-americana que ficou famosa ao ser entrevistada em 2012 pelo The New York Times, essa imaginação faz parte de sua realidade. Como a própria reportagem conta, os primeiros indícios de que tinha alguma coisa errada com Ashley começou a aparecer durante a infância. Certo dia, a garota estava na cozinha fazendo um miojo e enquanto estava mexendo esse miojo com a colher, essa colher caiu dentro da vasilha com água fervente. Ela prontamente olhou para aquela vasilha com a colher lá dentro e simplesmente colocou a mão lá para poder pegar essa colher de volta. Mas, para a surpresa de Ashley, ela não sentiu nada de muito diferente do que aconteceria, por exemplo, se ela colocasse a mão numa vasilha com água comum. A mãe dela relata que vários incidentes da mesma natureza já aconteceram com ela desde mais nova. Certa vez, ela conseguiu mexer em um formigueiro com centenas de formigas de fogo que prontamente começaram a picar ela enquanto ela saiu gritando feliz pelo jardim dizendo que tinha encontrado novas amiguinhas. Mas o que ela tem que faz ela ser desse jeito? Ashley sofre de uma rara doença genética chamada de analgesia congênita, ou também de insensibilidade congênita à dor. Essa doença faz com que os seus portadores não consigam perceber alterações de temperatura e nem mesmo processar sensações físicas de dor, fazendo com que eles sejam mais propensos a diversos tipos de lesões diferentes porque eles não vão estar sentindo a dor que deveriam estar sentindo. Mas Ashley não tá sozinha, e na verdade existem até casos conhecidos aqui no Brasil. Em uma reportagem publicada pela revista Super em 2011, ficamos sabendo sobre o relato da vida de Lúcio, um garoto brasileiro que mora em Brasília que também sofre de analgesia congênita. Como a reportagem conta, o primeiro sinal de que havia algo errado com Lúcio foi quando ele completou os 7 meses de idade e seus dentes de leite começaram a nascer. Um belo dia de tarde, os pais se depararam com uma cena horripilante onde o bebê tinha dilacerado a própria língua de tanto mordê-la, e por pouco não morreu engasgado com sangue. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que possuem essa rara doença acabam morrendo de forma muito precoce, porque não conseguem processar a dor e aí sofrem várias lesões em locais diferentes que vão diminuindo a qualidade de vida delas ou até mesmo expondo ela a riscos de hemorragias internas ou coisas do tipo. É muito importante eu destacar aqui que o mecanismo de dor é preservado entre todos os animais que vivem no planeta Terra. Esse processamento do estímulo doloroso tem como função proteger o nosso corpo, uma vez que ele tem a capacidade de alterar a nossa atenção para fazer com que a gente consiga focar que alguma coisa está errada em alguma parte do nosso corpo. Ou seja, evolutivamente falando, a dor tem uma função de aumentar as nossas chances de sobrevivência. Para que ocorra esse processamento da dor, o nosso sistema nervoso dispõe de diversas fibras diferentes, dispostas em basicamente todas as partes do nosso corpo, que tem como função principal perceber esse estímulo doloroso. Quem é responsável por captar esses estímulos nocivos são os nociceptores, que tem esse nome justamente por conta dessa função. Toda vez que a gente bate o dedo mindinho na cômoda ou se queima, são esses nociceptores que estão sendo ativados e mandando a informação da dor para o nosso cérebro. Mas então, o que acontece nesse sistema, nessas pessoas que não conseguem sentir dor? Bem, até a década de 1970, acreditava-se que o grande problema era um excesso de produção de endorfina, uma espécie de neurotransmissor relaxante natural que é produzido quando a gente está fazendo exercícios físicos. O grande problema é que essa explicação não era muito convincente, por 2 grandes motivos. O primeiro motivo é que se tivesse uma liberação excessiva de endorfina, essas pessoas estariam sempre dopadas ou de bem-estar, uma vez que a gente sabe que a endorfina é importante para esse controle de humor e de sensação de bem-estar.
E em segundo ponto, isso poderia ser facilmente resolvido com algumas moléculas antagonistas da atividade da endorfina, como por exemplo a naloxona, mas a gente sabe que isso não acontece. De fato, estudos mais aprofundados mostraram que na verdade se trata de uma doença genética que afeta na mesma proporção homens e mulheres, é herdada de pai para filho e tem relação com uma mutação num gene específico de uma proteína chamada NaV1.7, uma espécie de canal eletroquímico que é responsável pela atividade dos nossos receptores. De forma simples, essa mutação faz com que não ocorra a passagem de informação nociceptiva das extremidades do nosso corpo até o cérebro. Ou seja, é como se você cortasse o fio de comunicação que leva a informação dolorosa até o nosso cérebro, fazendo com que você não seja capaz de perceber essa sensação física. O diagnóstico dessa doença é basicamente clínico, uma vez que você começa a perceber sinais e sintomas específicos durante a infância que estão relacionados com a insensibilidade à própria dor, como por exemplo o que eu falei aqui nas histórias de Ashley e Lúcio. Você começa a perceber que a criança não sente dor como deveria sentir se ela tivesse a condição normal de processamento da dor. Além disso, você pode fazer exames de DNA para confirmar que existe essa alteração genética ou exames de imagem para descartar outras doenças que podem estar causando isso. Infelizmente, por se tratar de uma condição genética, a analgesia congênita não tem tratamento e nem tem cura, muitas vezes sendo bastante impactante negativamente na qualidade de vida das pessoas que têm ela. É muito importante que as pessoas que são diagnosticadas com essa analgesia congênita tenham um acompanhamento regular com médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, uma vez que você tem que prevenir as lesões que podem acontecer porque a pessoa não sente dor e também conseguir tratar o mais rápido possível as lesões que venham a acontecer. Como vocês podem ver, sentir dor é muito mais necessário do que a gente imagina. Se você gosta desse conteúdo, que tal deixar um like aqui embaixo e se tornar membro desse canal para poder apoiar a produção de conhecimento científico e a divulgação de ciência que eu faço aqui no canal. Caso você se torne um membro, você pode participar do nosso grupo de Telegram exclusivo, onde você vai ter interação com outras pessoas que também gostam de neurociência e você pode chegar também a ter outros benefícios, como lives exclusivas para tirar dúvidas e até mesmo participar como apoiador aqui nos vídeos do canal. Então não perca tempo e aproveite. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!